Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura dessa sexta-feira, dia 25, né? Natal. É um bom dia para estudarmos a palavra de Deus. Mas vamos à leitura hoje. Hoje a leitura encontra-se no versículo de número 10 do capítulo 42 que nós estamos estudando. Lembrando sempre, esta é a última lição, a lição de número 13, que será aplicada, permitido o Senhor, nesse próximo domingo. Ok? Tema dela, quando Deus restaura o justo. Hoje, o tema da leitura bíblica, Deus restaura a sorte de Jó e lhe devolve tudo em dobro. Ok? Vamos à leitura, irmãos. Diz assim a palavra de Deus. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Certo? Pois bem, irmãos, a situação de Jó, né, como nós vimos ao longo do livro, uma situação extremamente assustadora. É uma pessoa poderosa, um homem rico, um homem um homem socialmente muito bem colocado, influente. Ele era uma bênção para a vida de todos aqueles que o cercavam. E ao longo do livro, depois de ele perder tudo, depois de ele passar pelo que ele passou, ao longo do livro nós fomos vendo as suas deficiências. E nós vimos Deus usando aquela circunstância para impactar Jó e fazer a transformação necessária. A transformação que o tornaria alguém ainda mais excelente, o tornaria ainda mais capaz. Mas para que isso, irmãos? Qual é o sentido de Deus derramar bênçãos sobre a vida de alguém? Por que Deus faria tal coisa? Mas ainda mais, ainda melhor, por que faz na vida de uns e não faz na vida de outros? Porque dá tanto a uns e não a todos. Certo? Pois é Deus. E ele pode fazer isso a seu bel prazer, quando ele quiser e como ele quiser. Correto? Mas aí nós temos que nos lembrar de uma coisa. Tudo que Deus faz tem propósito. Tudo que Deus faz tem uma razão de ser, tem um motivo de ser. Seria fácil para nós, é tentador, olhar para esse versículo e dizer que Jó só foi restaurado, Jó só teve a sua bênção, vamos colocar assim, Jó só teve o seu patrimônio devolvido em dobro, porque orou pelos seus amigos. E quando ele orava pelos seus amigos, Deus o restaurava. Não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Né? A verdade é que Jó sempre teve em si um chamado ministerial. Nós já percebemos, nós já vimos o comportamento de Jó com a sua família, anterior a tudo isso. A mesma preocupação. Mas parece que era só com os seus. Ainda não era com os demais, ainda não era com as outras casas. Parece que era só com a sua casa. E agora, após a sua restauração, e não é aqui que Jó é restaurado, o versículo 11 vai falar aí como que foi devolvido as coisas a ele. Mas não é aqui que Jó é restaurado. Jó é restaurado anteriormente, Jó é restaurado quando ele reconhece a sua condição, nós já falamos sobre isso. Jó é restaurado quando ele reconhece a soberania de Deus, quando ele reconhece que era Deus quem estava no controle de tudo, então ele se rende ao Senhor. Ele reconhece que era pecador e Deus começa a transformar a vida dele dali para frente. Ali ele começa a ser abençoado. Certo? Aqui são consequências do que aconteceu lá. Então, quando ele aqui está orando pelos seus amigos, ele só o faz porque Deus disse que era assim que tinha que ser. Né? Deus fala com os amigos de Jó e fala, agora vocês vão lá e fazem um sacrifício. E chama meu servo Jó. Vocês vão até o meu servo Jó. Aí nós vimos ontem que Deus se agradou, Deus ouviu a Jó.
Deus só aceitou o sacrifício deles porque ele se agradou da face de Jó. Ele aceitou, é isso que o versículo 9 diz. O Senhor aceitou a face de Jó. Por quê? Porque Jó tinha esse chamado ministerial, esse chamado sacerdotal, vamos colocar assim. E assim sendo, irmãos, normalmente essas pessoas, as pessoas que são chamadas para o ministério, dificilmente você vai ver um presbítero, um evangelista, um pastor, entrando na fila de uma unção. Vamos supor, nós vamos orar para as pessoas serem ungidas com óleo, porque elas estão com enfermidade. Nós vamos orar, fazer uma campanha na igreja para orar pelas pessoas, porque as pessoas, para que o Senhor venha abençoar, para que o Senhor venha prosperar, independente do assunto, para o Senhor curar, independente da circunstância. Dificilmente você verá nessa fila de oração, você verá entre as pessoas que serão oradas, dificilmente você vai ver um presbítero, um evangelista ou um pastor. Se eles estiverem nessa fila, eles estão no lugar errado. Porque não é aí que eles devem estar. Nós somos abençoados quando nós abençoamos. Nós só somos abençoados para abençoarmos. E é assim que o Senhor opera. Deus usa vidas para abençoar vidas. E assim ele precisa abençoar essas vidas que ele está usando. É um pouco complexo, mas não, é bem simples. Jó só pôde abençoar os seus amigos e assim Deus perdoar-lhes os pecados, e assim Deus restaurar a comunhão deles, e assim Deus trazê-los de volta à comunhão para que eles gozassem da presença de Deus. Jó só foi abençoado por causa disso, por causa dessas vidas. Essas vidas alcançaram a bênção através da vida de Jó. Então Deus abençoa a vida de Jó para que a vida de Jó seja uma bênção para as outras vidas. E assim é com os pastores, assim é com os presbíteros, com os evangelistas. Assim é com os obreiros de uma forma geral. Os obreiros se dispõem a fazer a obra de Deus, os diáconos, e se dispõem a fazer a obra de Deus, os líderes de ciclo de oração, líderes de jovens, líderes de grupos, se dispõem a fazer a obra de Deus. Pois bem, Deus os abençoa, Deus os enche de graça, Deus os enche de sabedoria, Deus os enche de dom, Deus os capacita cada dia mais para que eles sejam uma bênção para a obra de Deus. Então aqui o que nós vemos é que quando Jó é abençoado, ele está orando pelos seus amigos. A restauração de Jó, que é algo que vai acontecendo, Jó reconhece a sua condição, reconhece a soberania divina, os amigos de Jó são chamados a atenção e são endereçados, são indicados. Deus não fala com ele, aceitem, Jó aceita lá diretamente e Deus o abençoa. Agora, os amigos de Jó não. Os amigos de Jó não é para humilhar aquelas pessoas. Não era para humilhar. Deus não estava fazendo isso para engrandecer Jó e humilhar aqueles 3 homens. Não, era reconhecimento do ministério na vida de Jó. Porque é assim que Deus opera. Quando Deus quer abençoar aqueles 3 homens, envia Jó. Lembra que ao longo da Bíblia nós vamos ter isso? Ou tem que chamar o profeta de Deus, ou tem que ir até onde o profeta de Deus está. Por que isso? Porque ele é uma pessoa muito honrada? Não, é porque ele é o canal de bênção de Deus para as vidas. Ok? Então, ainda é assim no meio da igreja. Só que hoje nós temos muito mais profetas. Antigamente não, antigamente era pouco. Hoje nós temos muito mais. Então, quando ele ora por esses homens, quando ele ora por estas vidas, enquanto ele abençoa essas vidas, enquanto ele abençoa a vida dos seus amigos, Deus vem abençoando a vida de Jó. Isso, irmãos, é uma palavra para nós obreiros. Nós só somos abençoados e só seremos abençoados quando nós abençoarmos as vidas.
quando nós fizermos uso da graça de Deus, quando formos bênção para a vida das outras pessoas, então veremos a prosperidade de Deus também nas nossas vidas. E é um ciclo, porque Deus nos abençoa, nós abençoamos o povo louva a Deus e assim fica esse ciclo sem fim. Ainda no capítulo de número 6, versículo 38 de Lucas, Jesus está dizendo o seguinte: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão a vós. Ok? Ou, em outra tradução, também vos medirão de novo. Então, ou seja, aqueles que trabalham para o Senhor, a medida da bênção da vida deles é a medida com que eles abençoam as vidas que estão à sua volta. Então, a medida da bênção na vida de Jó, aqui já iniciava tudo isso. A medida da bênção na vida de Jó já é esse reflexo de quando ele abençoa, Deus vem e abençoa ainda mais em cima. Quando ele abençoa, Deus transborda na vida dele. E assim, irmãos, é sobre todos nós. Todos nós que somos chamados para fazer a obra de Deus. Quer ser abençoado por Deus? Abençoe as vidas. Quer que Deus entre na sua vida com providência, quer que Deus haja na sua vida com poder, quer que Deus mude o quadro de alguma coisa que você não está gostando na sua vida, ore pelas pessoas, clame pela vida das pessoas. Quer que Deus trabalhe na sua família? Ore pela família do seu vizinho. Quer que Deus trabalhe na sua vida? Ore pela vida dos seus amigos, ore pela vida dos seus parentes, ore pela vida dos seus vizinhos, ore pelas pessoas. E você verá Deus mudar também o seu cativeiro. Que cativeiro é esse? Aquilo que te oprime, aquilo que te entristece, aquilo que te causa dor. E você verá Deus transformar a sua existência como transformou a vida de Jó e como demonstrou isso. E aí nós vemos, irmãos, o quanto é importante estar ligado ao Senhor, para que o Senhor esteja conosco, nos guardando e nos abençoando, para sermos de verdade uma bênção na vida de todos aqueles que querem e precisam do nosso Senhor Jesus. Amém? Que este dia seja um dia iluminado, seja um dia de graça, seja um dia de poder na presença de Deus. Que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus. Fiquem em paz.